Seja muito bem-vindo ao Mais BíbliaCast, o podcast em áudio e vídeo da IBC, onde você acompanha pelo YouTube, também pelo Spotify, pelo Deezer. É um prazer estar aqui com você, eu me chamo Euriano Salles e você que tem nos acompanhado aí esse podcast nos últimos 2 meses, deve ter sentido falta, né? Já fazem 2 semanas que a gente não tem um podcast, mas é porque a gente tem algumas novidades agora para 2022 em relação ao Mais Bíblia. Mas deixa só eu te falar um pouco mais sobre o Mais Bíblia. Essa ferramenta ela surgiu em 2020, na pandemia, surgiu para substituir o que a gente fazia aqui presencial. Então, todas as quartas-feiras nós tínhamos o culto presencial acontecendo aqui na tenda, aqui no Pedras, e como a gente não teve que ficar aquele tempo ali em isolamento, então chegou Mais Bíblia com lives ao vivo acontecendo no canal da IBC no YouTube. Esse ano de 2021 nós resolvemos ampliar o Mais Bíblia, então ele deixa de ser somente uma live para ele ser uma área da igreja, uma área de educação cristã da igreja. Assim como a gente tem ali o Arte e Celebração, que é a área de louvor, você tem o CR, que é aquela área que trabalha a restauração, Geração Futuro, que trabalha com as crianças, então Mais Bíblia trabalha com a educação em si. Então, além da live que acontece, você vai ter ali materiais como infográficos, e-books. Então a gente transformou a live em podcast. E para esse ano de 2022, aí vem a novidade, é que a gente volta com o nosso culto presencial. Então a gente vai ter o nosso culto acontecendo lá no Espaço Radical toda quarta-feira. E com isso o nosso podcast ele deixa de ser semanal para ser quinzenal. A gente ainda está vendo aí qual o melhor dia para poder ele ir ao ar. Por enquanto estamos aqui a quarta-feira, o dia que é lançado. A gente sabe que tem muita gente que está assistindo ou ouvindo agora em outro dia na semana, está ouvindo aí pela manhã, pela tarde, pela noite, mas o dia de lançamento ainda continua quarta-feira. Mas se você aí que está nos assistindo agora pelo YouTube, pode até comentar e dizer aí qual é o melhor dia que você acha para que a gente possa lançar esse podcast. Se a gente lança na quinta-feira, 8 horas da noite, quem sabe, na terça-feira, 19 horas, aí você diz aí qual é o melhor horário e o dia para a gente depois escolher e a partir de fevereiro estar nesse novo horário, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Na igreja nós estamos falando sobre isso, sobre resoluções e relacionamentos. E hoje a gente vai focar nesse tema que é relacionamento. E para isso eu estou aqui com 2 amigos. Estou aqui com meu amigo Joelcio. Opa, Euri, muito bom estar aqui com você novamente no Mais Bíblia. Você também que está aí nos acompanhando, seja bem-vindo aí. É um prazer poder estar hoje aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre relacionamentos. E estamos com a Nicole. Oi, gente, eu sou a Nicole. Também é um prazer estar aqui nesse ambiente chicatérrimo. E gratidão aí pelo convite. Fazendo a estreia, né, aqui no nosso podcast. Fazendo a estreia. Bom, a gente vai conversar hoje sobre relacionamento. É isso aí. E aí eu já jogo uma pergunta aqui. Por que é que a gente precisa se relacionar? Rapaz, é importante isso, né? Primeiro, eu acho que isso é uma característica do próprio Deus trino, né? Quando nós olhamos para Deus e percebemos, por exemplo, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós percebemos que apesar de serem pessoas específicas, mas eles se relacionam entre si. Isso é uma característica de Deus. Por isso, eu acredito que nós, como pessoas, seres humanos, nós temos essa necessidade de nos relacionar com Deus, mas também uns com os outros, né? Eu lembro muito daquele meme que o pessoal brinca de colocar, como Deus me fez. Aí vai colocando o potinho de cada coisa. E os ingredientes, né? O relacionamento, ele jogou um pouquinho a mais. Porque se eu fico sozinha, eu não vou crescer, não vou aprender, não vou transcender até culturalmente, sei lá. E eu tenho essa necessidade de me relacionar, de viver aquilo que Deus colocou em mim, talvez com um potinho a pouco a mais, né? Ah, sim. Como diz a hashtag que a própria Nicole criou, né? Hashtag sozinho não pode. Sozinho não pode. Então, por isso, o relacionamento ele se torna realmente uma resolução, né? Então, é a questão de que eu resolvo me relacionar. E eu resolvo me relacionar com quem? A gente tem vários aspectos aí, né? A gente tem o relacionamento um com o outro, mas também nós temos o nosso relacionamento com Deus. E como é que isso acontece, né? A gente pode dizer que o nosso relacionamento com Deus ele se inicia
de repente através de uma vida de oração, mas através da palavra de Deus, né? E se a gente olhar para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo está ali orientando a Timóteo, olha, não abandone os ensinamentos que você recebeu da sua mãe, da sua avó Lode, né? Porque essas palavras elas serão úteis, né, para ti, para que você possa se desenvolver para a salvação. Então, quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós ganhamos essa proporção, nós nos desenvolvemos dentro de um processo de salvação, né, uma vida santificada. Então, a palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, versículo 17, né? Qual o propósito disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu acho que só a primeira parte, quando Paulo chega e diz assim, olha, é inspirado por Deus, isso para nós como cristãos já seria um motivo de de diariamente estarmos nos relacionando com essa palavra, né? Mas ele abrange isso e diz, olha, não somente inspirada por Deus, mas ela tem uma utilidade. E aí vem a questão da correção, da repreensão, do ensino, da justiça, áreas que todos nós, de alguma forma, estamos nos relacionando diretamente. A maneira como eu cuido do meu ambiente, a maneira como eu cuido do outro, a maneira como eu me relaciono com as pessoas dentro da faculdade, do trabalho, né? Então, tudo isso, de alguma forma, essa palavra, à medida que eu me relaciono com ela, ela atinge essas outras áreas relacionais também da minha vida. Então, eu acho que é muito importante o cristão hoje estar se relacionando com a palavra de Deus. Eu lembro agora, né, com relação a me relacionar com quem, eu lembro das tribos indígenas que elas pegam os mais velhos, pegam os mais novos e contam as histórias. E aí, aquela tarde de contação de história é muito importante. Eu já passei um tempo com os indígenas e foi muito interessante de como aquele vínculo afetivo fazia com que aquele índio ou com eu vou me relacionando com a minha família, vou me relacionando com a minha igreja, vou criando vínculos e fortalecendo ali a minha emoção, aquele lugar, aquelas pessoas. E aí, ao longo do tempo, eu vou escolhendo com quem eu quero caminhar um pouco mais ou caminhar de forma mais aprofundada. Ou, às vezes, não caminhar com aquela pessoa que talvez está em outro processo que não é o meu. E é interessante, Nicole, o que você está falando, porque, assim, se a gente prestar atenção, não é simplesmente uma contação de história, né? Quando aquela história ela é contada, por trás dela tem princípios e valores que estão sendo estabelecidos, né, no seu crescimento, para que você possa se relacionar bem com o meio ambiente que você está e com as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, a palavra de Deus, ela traz justamente isso. Se a gente olhar, a palavra de Deus é um livro de contação de história de Gênesis a Apocalipse, mas com mensagens e princípios, valores que vão te transformar num cidadão melhor, numa pessoa melhor, numa pessoa mais altruísta, numa pessoa mais empática em detrimento da necessidade dos outros. A princípio disso, a palavra de Deus diz assim, né? Não façai aquilo que você não deseja que os outros façam para você, né? Se eu não tiver, assim, de repente ter citado errado, né? Mas não faça aquilo que você, para o outro, ou aquilo que você não gostaria que os outros fizessem por você, né? Então, como é que eu posso reagir à necessidade do outro como se fosse a minha necessidade, né? Então a Bíblia ela dá justamente esses princípios para que a gente possa realmente desenvolver relacionamentos cada vez mais saudáveis, relacionamentos cada vez mais próximos, que possa levar essa construção mais humana, né? É interessante falar sobre isso, porque isso é a questão da aprendizagem relacional, que a gente tanto fala aqui na igreja. Sim. Até porque se você for ver essa questão do acesso à Bíblia, a questão da própria alfabetização, isso é coisa do último século. Mas até então, o que acontecia era essa contação de história, sendo falado, né, nas tribos, sendo falado de pai para filho. Então, tem que haver relacionamento. Se não houvesse relacionamento, essa história não seria passada, né? A vida então, na vida. A gente, quando lê ali em Josué, quando diz, não deixe de falar as palavras do livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, é muito mais do que simplesmente você abrir a Bíblia e só ler a Bíblia, mas é você realmente ter um relacionamento com Deus e com o próximo, porque você vai falar para quem? Você vai falar para você? Não deixe de falar, é você falar para o próximo. É você ler, você tá estando em contato com essa palavra e você conversa com Deus e conversa com o próximo. É muito, muito bacana. Muito legal. Eu lembrei agora que o meu pai fazia muito assim, ele deixava
eu e os meus irmãos com tempo de ler a palavra, e eu estava ali tendo um relacionamento com o meu Deus. Mas ele gostava de perguntar o que eu tinha entendido, porque aí ele sempre falava assim, olha, não se isole num bloco de pensamentos achando que é certo. Compartilha o que você está vendo, compartilha aquilo que você está ouvindo Deus falando com você, porque vai me edificar e a gente vai mutuamente aqui como família crescer. Eu nunca esqueci disso, né? De como essa troca, como essa vida na vida, como o meu tempo com Deus, eu compartilho com o outro aquilo que Deus falou comigo, vai acrescentar na sua vida. Como que você aprendeu, vai acrescentar também na minha vida, e assim a gente vai vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez. E à medida que você vai compartilhando, a pessoa que está de fora começa a ter novas perspectivas sobre aquele problema ou aquele assunto que você está falando, né? De repente, perspectivas que você não parou ainda para refletir. Uhum. Então, por isso é tão importante o ato de se relacionar, né? Para que você possa expandir ou aumentar o seu ângulo de visão e assim o seu aprendizado, o seu desenvolvimento, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. A exemplo do que você falou, Nicole, por exemplo, com a minha filha, né? Dependendo das situações, a Estezinha tem 12 anos, né? Então a gente sabe que na adolescência o negócio não é muito fácil, né? São os momentos das descobertas, são os momentos que você começa a construir a sua personalidade. Então, de alguma forma, ainda acaba acontecendo os conflitos, né? Então, dentro dessas situações, eu costumo muito levar a Esté a pensar o que a palavra de Deus nos ensina, o que Deus nos diz, né? Como Deus nos direciona a nos comportar diante dessas situações, né? Para que a palavra não seja apenas um hábito de leitura, simplesmente abrir um livro e ler, né? Mas que esse livro realmente possa fazer vida na vida, essas palavras saltar na minha realidade, para que as pessoas possam perceber em mim o reflexo da pessoa de Jesus. Por isso, todo cristão ele tem que ter esse desejo, né? Salmo 1, ele vai chegar e dizer, falando sobre o homem bem-aventurado, ele vai dizer que ele não se senta na roda dos escarnecedores, né? Aqueles que escarnam a pessoa de Deus. Mas algo muito importante que o Euriano também já falou aqui, que o Salmo 1 diz, na lei do Senhor, o homem bem-aventurado, ele medita nessa lei de dia e de noite. Ele tem prazer, o prazer desse homem bem-aventurado está na lei do Senhor. E para nós cristãos hoje, um mundo que exige da gente conhecimento, exige da gente bagagem ou argumentação daquilo que nós cremos ou deixamos de acreditar, super importante, é de suma importância que a gente possa estar nos relacionando diariamente com a palavra de Deus. Por isso é tão importante o mapa, né? A gente tira aquela questão de ler a Bíblia olhando para o outro e a gente passa a ler a Bíblia olhando para nós. Né? O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito disso tudo? Né? Por isso é tão importante. E aí eu vou saber onde eu vou, a continuidade do texto, né? Onde eu vou me sentar, onde eu vou me deter, Sim. onde eu vou parar. E quando eu tenho esse entendimento que é tão... Ele está disponível aqui para mim, né? Jeremias 33:3 vai dizer, né? Clama a mim. O Senhor está dizendo, clama a mim. E o mais legal é que ele diz, eu vou te responder. Gente, é muito lindo, é um Deus relacional que está ali disponível. Ei, me clama aí que eu vou te responder. Eu gosto da tradução em espanhol, porque ele vai também trazer uma continuidade, né? Ele vai dizer, clama a mim que eu vou te ensinar e te responder. Como é em espanhol? Eu vou ficar com vergonha de falar aqui. Não, agora deixa eu conhecer. Pode ter ouvintes, né? Dos países aí latino-americanos que queiram ouvir. Vou ficar com vergonha. Pode ser em Libras. Mas é interessante isso que a gente está conversando aqui, porque fica aquela pergunta: por que eu estou lendo a Bíblia? Qual o real interesse que eu tenho? Simplesmente para estudar Deus ou para ter de fato um encontro com Ele, ou simplesmente porque eu vou, que é válido também, mas diga assim, eu preciso completar a leitura toda, esse plano, que eu acho válido, bacana a leitura, né? Eu não sei, você que o Joel está envolvido aí num grupo, né? Eu estou fazendo minha leitura cronológica também. Mas o que é muito importante é essa questão do meditar na palavra, realmente saber o que ela está dizendo para mim, mais do que para o outro, né? E eu digo aqui que a gente corre um sério risco, um perigo,
e ainda mais para quem também atua em ministério ou ensinando alguma coisa assim, de geralmente ler a palavra para o outro, né? Ler a palavra para ensinar, ler a palavra para ministrar e ler pouco para si. Às vezes eu gostaria, Euri, assim, depois que a gente começa a estudar a Bíblia, essas coisas, às vezes eu sinto falta da minha inocência lá atrás, porque quando eu li a Bíblia, eu li ela para mim. Né? Hoje, às vezes, a gente está lendo aqui um texto, já está pensando na mensagem, já está destrinchando os pontos, né? Às vezes eu queria desmontar isso para que eu pudesse voltar àquele estado natural. Não, eu gostaria de ter aquele prazer de ler para mim, né? Mas às vezes esse hábito de estudo, como você falou, né? Às vezes leva a gente nesse automático. Então, quando a gente às vezes vai para o texto, a gente já vai destrinchando, preparando uma mensagem, e às vezes a gente esquece de se deleitar naquele texto, né? É um desafio tremendo, como você falou. Eu já também não gosto de dar bibliada, né? Eu penso, e uma coisa que eu amo também são ter várias versões da Bíblia, porque aí eu consigo olhar, observar de outra forma, de entender, poxa, como Deus está me falando dessa forma? Poxa, como Deus pode me ensinar desse modo? Por exemplo, o Vitor, ele já é muito intelectual, né? Ele gosta de oblíquo, aquelas palavras assim. E amém! Ele consegue se relacionar com Deus e entender. Não, para mim, eu prefiro uma coisa que eu estou entendendo ali no calor da emoção e chorando e falando, clama a mim, minha filha, que eu vou te responder aí essa tua dúvida. Né? A linguagem também, para mim, faz muita diferença. Uhum. Quando a gente fala então que eu resolvo me relacionar, então eu diria que a primeira coisa é realmente relacionar com Deus. Então eu resolvo ler a palavra do Senhor, né? É isso que a gente está dizendo assim aqui, né? Como, assim, Joyce, você que tem começou um grupo aí de homens, né, de leitura. Isso, nós estamos com um grupo de leitura masculino. Nós estamos com 20 homens lendo a Bíblia e engraçado que uma pessoa veio no meu privado questionar justamente isso que você acabou de falar. Mas assim, eu não sei ler a Bíblia, né? Eu vou ler só por ler. E a primeira coisa que eu disse para ele, chega assim, olha, não se preocupe. O primeiro passo que você tem que fazer é desenvolver o hábito da leitura. Porque se você não desenvolver esse hábito, também você não vai ter a compreensão textual. Então, o primeiro momento talvez seja para cumprir tabela mesmo, para você realmente passar por aquele momento de desenvolver aquele hábito. Mas depois, quando você volta novamente, por exemplo, esse é o segundo ano que o meu cunhado está lendo a Bíblia, né? O Adalcio, ele me deu um testemunho muito bacana, quando ele chegou assim, cara, é a segunda vez que eu estou lendo, mas assim, a leitura está diferente. Uhum. Claro, você já passou pelo primeiro momento que era o desconhecido, agora que a coisa se tornou mais clara, as próximas leituras elas vão ser mais prazerosas, né? Então, assim, o grupo tem se desenvolvido bem. Pelo menos essa primeira semana está todo mundo lá marcando bem direitinho, né? E tudo. E, assim, a gente sempre tem dado apoio àqueles que estão com dificuldade, né? Tem pessoas, às vezes, que lê um texto, não entende e quer uma ajuda, quer tentar entender aquilo. Quando eu não entendo, eu também busco outras pessoas para me ajudar. Mas a gente se relaciona nos ajudando a desenvolver, a despertar em nós, homens, né? Esse hábito da leitura. Porque a gente tem um hábito da novela, a gente tem um hábito do jornal, a gente tem um hábito de ler revista, mas a leitura bíblica, às vezes, ela pode se tornar um pouco difícil, porque às vezes é um linguajar meio complicado, né? E, como eu orientei alguns, busquem versões que vocês possam ter mais facilidade de leitura. A NVI é um exemplo disso, né? A NVT, né? E tantas outras aí. Então, assim, o importante nesse primeiro momento que você inicia esse hábito de leitura cara, eu vou cumprir a minha tabela. Uhum. Porque à medida que quando você construir esse hábito, você vai perceber que a leitura ela vai se tornar muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Mas nesse primeiro momento é realmente um pouquinho complicado. Como um relacionamento, né? Você olha a primeira vez alguém, aí, e aos poucos você vai conhecendo aquela pessoa. Sim. Assim também a pessoa de Deus, né? Eu vou olhando a palavra e vou ali criando hábito, e às vezes não querendo, mas precisa, há uma necessidade, assim, no relacionamento entre pessoas, né? Uma coisa legal, Euri, por exemplo, você poderia falar alguma coisa para mim sobre o Euriano? Poderia. Poderia? O que você falaria sobre ele? Engraçado que já fica impresso cordel. Mas eu conheço agora o Euriano como um bom amigo. Ele é um bom amigo, companheiro, divertido. Mas você percebe que se você hoje não estivesse próximo do Euriano, a única coisa que você conseguiria falar ele é um bom cordelista, ele é um cara que fala cordel, alguma coisa desse tipo, né? Bem distante do Euriano.
Hoje você consegue perceber, ele é um bom pai, mas por quê? Porque você se aproximou dele. E aí, se a gente olhar para João, capítulo 5, versículo 39, o que é que a palavra, o que é que as escrituras dizem? As escrituras dizem assim, ó, elas testificam sobre mim. Mas sobre quem? Sobre a pessoa de Jesus. Então, como eu posso falar dentro dos meus relacionamentos sobre Jesus? Como eu posso expressar Jesus nos meus relacionamentos se eu não me relaciono com essa palavra? Então, à medida que eu me aproximo dessa palavra, eu também tenho algo a falar sobre aquele que eu estou conhecendo dentro dessa palavra. É interessante falar isso, Joyce, que eu lembrei de algo que eu falei no Radical, inclusive, no domingo passado, nessa questão do relacionamento, né? Porque quando a gente olha para a nossa missão, por exemplo, a gente tem como missão amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Quando a gente olha para essa missão, a gente vê que ela é uma sequência. Primeiramente, eu preciso realmente amar a Deus. A partir do momento que eu amo a Deus, aí eu consigo, através desse amor de Deus na minha vida, amar o meu próximo. E a partir do momento que eu amo o meu próximo, aí eu proclamo Jesus de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fluida, vamos dizer assim. Mas a questão é como eu vou amar uma pessoa sem eu não conhecê-la. Porque assim, o que acontece muito, você abre a boca para dizer que ama várias coisas. O adolescente vai dizer que ama chocolate, que ama isso, que ama o filme e tal, enfim, por aí vai, né? Então, amar às vezes se torna até banal a palavra porque você usa para qualquer coisa. Mas de fato, como eu vou amar uma pessoa? Aí eu lembro de algo que aconteceu quando eu estava namorando Rosinha. Olha aí. Éramos adolescentes. Rosinha bruta, para quem não é cearense, bruta, aquela pessoa assim, né? Aí eu cheguei para ela com um mês de namoro, ó, eu tô revelando coisas assim, ó. Eu disse assim, Rosinha assistindo. Rosinha, eu te amo. Sabe o que foi que ela disse pra mim? A mim você não ama, não. Você ama a sua mãe, que você conhece a sua mãe. A mim você tá conhecendo agora, você não ama, não. Eu disse, mulher ignorante essa aí eu não quero mais pra mim, não. Eu pensei que ela ia dizer meu romântico, né? Um homem romântico, né? Mas é interessante aquilo, né? Foi legal, a gente namorou, a gente casou e já tem 12 anos de casado, mas assim, é interessante, mas o que ela falou realmente faz muito sentido. Como eu vou dizer que eu amo uma pessoa se eu não conheço essa pessoa? Então, como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não conheço a Deus? E qual é a forma de eu conhecer a Deus? Se não for através da leitura da palavra. Não só a leitura da palavra, oração também, né? A palavra de Deus diz que, assim, apesar da palavra estar aqui revelada para nós, mas a palavra também de Deus diz que ao olhar para a criação, a manifestação do poder e da glória do Senhor, né? Então, assim, somos inculpáveis. Mesmo se a palavra não existisse, a criação falaria desse Deus, desse Criador, né? Então, por isso nós somos inculpáveis diante de Deus. Então, é importante que a gente possa ter essa visão da revelação geral, que é a criação, mas que a gente também possa ter essa noção, esse conhecimento da revelação específica, que é o que é revelado dentro das Escrituras, para que a gente possa não, de repente, cair, por exemplo, num panteísmo, né? De achar que olhar para a criação, tudo é Deus. Aí daqui a pouco você está dizendo que a barata é Deus, que a árvore é Deus, e, cara, não é. Isso são coisas criadas, seres criados por Deus, mas isso não é Deus. Mas isso manifesta a glória e o poder do Senhor. Né? Falando sobre oração, inclusive, assim, a gente está falando de relacionamento, né? Então, assim, também tem que ter por oração. Conhecer a Nicole também, eu quero até que ela conte um pouco dessa história, que eu sei que a Nicole é mulher de oração, que ela aprendeu com a avó, né? Com a minha Conta avó. Aí, Nicole, um pouco dessa história pra gente. Quais histórias, né? Graças a Deus eu tenho um bom histórico aí de tempo de oração, não vale nada. Mas eu cresci com a minha avó orando e aprendi a orar dentro de casa. E também tenho as minhas amigas que também oram comigo. E eu fico pensando assim, que é um ambiente de tanta intimidade, seja orar com alguém, seja orar sozinha, seja orar em comunidade, é um ambiente de intimidade e de relacionamento, porque ali eu estou expondo a priori, seja até de forma superficial, mas o que está no meu coração. Eu estou dizendo ali, Senhor, é isso que eu estou sentindo, é assim que eu estou precisando. Então, é um lugar de intimidade, de relacionamento também a oração. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, porque o que eu me lembro de oração é justamente eu sempre com pessoas.
com as minhas amigas, que hoje são minhas madrinhas de casamento, né? Não tem, elas até ficaram assim, não é surpresa fazer o convite de madrinhas para elas, porque foram pessoas que oraram comigo desde o início do namoro, desde o início dos primeiros conflitos ali entre eu conhecendo o Vitor e hoje como noivos. Também é um ambiente de oração e pelo que a gente tem orado ultimamente, eu e as minhas amigas, né? Então, oração ficou como esse lugar impresso de intimidade e de relacionamento. Seja comigo, com as minhas amigas. Nicole, você cresceu numa família evangélica? Sim. Cresceu, né? Agora eu vou falar igual o povo, terceira geração de crente. Nossa. E você, Euri? Não, assim, a minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe era aquela católica. Pra você ter ideia de quanto a minha mãe era religiosa, ela só vestia azul o ano inteiro. O único dia que ela não vestia azul era no dia de São Francisco, que ela vestia marrom. Mas desde 8 anos de idade que aí eu estou na Não, por que eu igreja. estou fazendo essa pergunta, né? Porque assim, eu também nasci num lar evangélico, né? Então eu sempre fui criado dentro de uma igreja tradicional. Então assim, aqueles rituais de oração e tudo mais, né? Mas só que quando adolescente, eu tinha uma pergunta às vezes para mim que eu ficava assim, rapaz, já é difícil eu conversar com o Euri, por exemplo, aqui, né? Que eu estou vendo o Euri e tal, bater um papo. É entrar no meu quarto, fechar o olho. É não tem ninguém, esquizofrênico. tá só eu ali falando com alguém que eu... Sabe? Como é que você se sente, Nicole, assim, dentro dessa situação? A oração para ti, ela sempre foi uma atitude tranquila? Ou você teve esses conflitos também, né? Assim como esse, por exemplo, que... Eu não tive conflitos porque como eu aprendi com a minha avó. Então ela orava comigo 2 minutinhos, depois foram 10 minutinhos. E hoje em dia, se eu não é querendo fazer propaganda da Nicole, mas hoje o meu tempo de oração às vezes demora bastante, porque eu estou conversando com o meu Deus, o Deus que conhece o meu coração. E muitas vezes eu sei que ele não precisa da minha oração, eu é que preciso falar com ele o que eu estou sentindo. E eu vejo que não é mais difícil, né? Então eu falo pro pessoal do GR, gente, começa de pouquinho, lê um salmo, fala ali o que você tá entendendo ali daquele salmo. Quando você vê, eu sou dessas, né? Quando eu vejo, já tô deitada no chão, chorando e entendendo que é o meu momento com Deus, é minha intimidade com Deus, é meu relacionamento com Deus. A gente sabe que tem pessoas, de fato, como a Nicole, que consegue, que passam um bom tempo em oração. Tem outras que não. Mas uma coisa que eu aprendi, Joelcio, na vida, é a questão de você estar sempre 24 horas conectado com Deus. Legal. Porque muitas vezes, quando a gente olha a questão da oração, vem muita cabeça de que a oração é só aquele tempo que eu vou dobrar meu joelho no chão e vou estar ali diante de Deus. Isso é super importante. Aquele seu momento e é o que Cristo nos orienta ali na oração do Pai Nosso. Você vai ali para o seu quarto e você vai diante de Deus. Mas você tem na mente que Jesus está ali do seu lado a todo tempo e a toda hora você está vigilante em relação a isso, então você vai tomar banho, você conversa com Deus. Exatamente. Você vai dirigir, você conversa com Deus, você vai tomar uma decisão rápida, você já conecta-se com Deus ali. Às vezes a pessoa está do seu lado, nem sabe que você está orando, mas você está orando naquele momento. Pronto, é legal você estar falando isso, Euri, porque assim, para mim foi uma quebra de paradigmas, né? Como eu vi assim, de uma linha muito tradicional, então às vezes a gente tinha aquela ideia de que assim, o momento que você está orando é aquele momento que você está de olhos fechados, ou está de joelho, ou está dentro de uma igreja orando. Pronto, existiam os momentos certos para você estar orando, né? E aí eu me lembro de um amigo, um pastor e professor do seminário, que ele chegou e me desafiou a fazer caminhadas de oração. Legal. Como é que é? Caminhada de oração? Eu vou lhe ensinar como é que é. E aí eu me lembro de um exercício que ele fez comigo, no seminário. Ele chegou assim, hoje nós vamos orar dentro do seminário. Aí eu cheguei assim, tudo bem, nós vamos lá para a capela, nós vamos orar. Essa era a minha ideia. Aí de repente o professor chega assim, olha, vem comigo. Aí eu não estou entendendo. E a gente saiu andando dentro do seminário, orando pelas salas, pelos professores, pela instituição de ensino, né? E ali ele me ensinou, olha, você pode orar com o Senhor a qualquer momento, de qualquer forma, caminhando, andando, dirigindo, sentado, em pé, deitado. Ou seja, não existe uma forma certa. O Senhor está contigo, como você falou, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, assim, basta eu estar com o meu coração disposto de me relacionar com Ele. Então, hoje eu vejo a oração como uma forma relacional, né? Por exemplo, há um tempo atrás, era muito bom quando a minha avó estava viva,
a gente se reunia na casa da minha avó à noite, ali, colocava as cadeiras nas calçadas e a gente ficava conversando até tarde da noite. E a gente não percebia o horário passar. Mas aquilo dali era agradável para a gente porque a gente já tinha um hábito de nos relacionar ali. E às vezes a oração, ela é um pouco difícil para alguém, não é porque a oração ela seja um ritual ou alguma coisa, é porque você não tem um hábito de se relacionar espiritualmente. E isso é uma prática que você desenvolve com o tempo. Né? Então, às vezes, à medida que você vai orar, você vai, como mais uma vez, né, cumprir tabela. Não, vou orar porque eu tenho que orar, porque eu sou... a palavra de Deus diz que eu tenho que orar, eu vou lá orar. Mas, à medida que você vai construindo esse relacionamento, à medida que você vai entrando na presença do Senhor, isso vai se tornando prazeroso. Hoje, para mim, fechar os olhos e estar ali falando com Deus já não é tão estranho quando era para mim, quando eu era adolescente. Hoje eu consigo perceber, sentir a presença de Deus ali comigo, né? Isso é muito bacana. Eu me vi antigamente, quando ia orar, falando um pouco disso, quando eu era mais novo, adolescente, eu virava um personagem, na verdade. Porque aí, na hora da oração, aí o tom Senhor totalmente Deus, mudava, a fala mudava, as palavras mudavam. E depois eu percebi que não, assim, ali é meu Deus, é meu Jesus, eu preciso bater um papo com Ele, conversar com Ele. E quem gostava de mudar tom e falar palavras bonitas eram os fariseus, né? Então eu tinha que ser o mais simples possível. Eu gosto muito da forma de orar do Nelson. O Nelson é interessante, quando você escuta a oração do Nelson, ele tá conversando, mas Deus... Aí ele tá conversando com a pessoa, eu acho maravilhosa a forma que ele tem de fazer as orações. Assim. E eu já sou chorona, né? Eu choro logo, mas porque eu entendo que é o meu jeito. E eu lembro da minha avó fazendo isso, né? 2 minutinhos, 3 minutos. E eu fui crescendo nesse ambiente. Eu lembro, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, estava tão nervosa, mas aí eu entendi. Ele tá aqui comigo. Aí eu falei, Senhor, e não dava pra fechar os olhos, né? Porque uma prova de direção tem que ficar de olho aberto. E aí eu orando e entendendo que ele tava ali comigo e eu falando, Senhor, a paz que excede todo entendimento, me dá agora, tô precisando, né? E juntando a palavra com o princípio, com sabendo que Deus tá ali comigo e deu tudo certo, né? Passei de primeira. Olha aí, que coisa boa. Agora é interessante também a gente entender que tanto entender a questão que certa pessoa tem um tempo de oração, você tem um jeito diferente, como também entender qual é a melhor ocasião para você fazer sua oração, fazer sua leitura bíblica. Eu, por exemplo, eu gosto muito pela manhã cedo, eu tendo tempo ali pela manhã, assim que levantar, já fazer a minha leitura, já vou lendo algum outro livro também, então é um horário bom para mim. Muitas vezes a pessoa não consegue encontrar bem o seu horário, aí quando chega o final do dia, já está cansado, não consegue fazer a leitura, o dia todo o trabalho. Então você conseguir encontrar o horário é essencial para você conseguir se relacionar bem com Deus. Você vai encontrar o seu horário, a sua linguagem. Eu lembro que eu conversei com alguns amigos, tanto cegos como surdos, que eles não têm a Bíblia, assim, disponível, acessível. E eles escutam a palavra, né? O cego vai ouvir a palavra. É a forma dele se relacionar com Deus, é ouvindo. Então, e a gente tem muitos outros privilégios, né? De ler, de ter momento. Então, escolher o momento que para mim é melhor. Eu sei que é complicado dizer, né? Na madrugada. Para mim, é ótima a madrugada. Eu me sinto à vontade ali, porque é mais silencioso. Então, escolha o que é melhor para você, escolha a linguagem que é mais acessível para você e escolha a forma que para você vai ser interessante ouvir e ter aquele momento com Deus. E é interessante a gente perceber que é o seguinte, quando nós falamos sobre relacionamentos, relacionamento é uma questão de escolha. Não é uma questão de opção que você vai numa loja, vai lá e compra. É uma questão que você escolhe se relacionar. Né? Então, assim, escolher se relacionar, você vai ter desafios na frente. Querendo ou não, né? De repente você sair de uma rotina de conforto, de acomodação que você está ali, isso incomoda, porque você não tem aquele hábito, você não tem aquele costume, né? Então, assim, à medida que a gente escolhe se relacionar com a palavra de Deus, à medida que eu escolho me relacionar com Deus através da oração, se eu não pratico essas disciplinas espirituais, nos primeiros momentos, para mim vai ser talvez uma tortura. Uma tortura que eu digo assim, é um esforço muito grande, né? Mas um esforço que, se você passar ali do primeiro mês, aquilo vai se transformar para você numa rotina prazerosa. E o bom disso
é porque nós vamos ganhando estaturas como cristão, nós vamos amadurecendo. Isso é importante na vida do cristão. Precisamos ser cristãos maduros hoje, né? Às vezes a gente vai falar de Bíblia com alguém totalmente não conhece a Bíblia. Já está quanto tempo caminhando com Jesus? 20 anos. Como assim 20 anos? E você nunca leu a Bíblia? Tem um amigo meu que ele achou interessante, também nesse grupo de leitura, Euri, ele compartilhando comigo, disse assim: Joelson, cara, eu nasci num lar evangélico, hoje eu tenho 30 e poucos anos, mas ano passado foi a primeira vez em toda a minha vida que eu consegui ler a Bíblia toda. 33 anos, como assim, cara? Porque as minhas prioridades eram outra. Então, assim, ano passado ele escolheu se relacionar com Deus e enfrentou todas essas dificuldades. E é engraçado que quando ele fala sobre essas dificuldades que ele passou, hoje ele diz assim: Joelson, hoje eu acordo cedo, eu resolvi acordar um pouco mais cedo antes de ir para o trabalho, para ter um tempo com a palavra. E hoje, às vezes, eu quero dormir um pouco mais tarde, quando de repente meu corpo parece que já está me chamando para aquele momento, para aquele horário. Tornou-se né? um hábito. E isso se transformou num hábito. Né? E ele disse que tem hoje prazer de poder estar lendo, e hoje ele pretende aí terminar o 2º ano de leitura bíblica. E é importante, quando a gente olha para a leitura da palavra, fazer as 2 perguntas que o mapa diz, né? O que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito? Porque tem algo, e aqui eu vou puxar um pouquinho de Celebrando Restauração, mas assim, tem coisas que, traumas, vícios, maus hábitos da minha vida, que muitas vezes está na negação. Então eu não sei o que é que se passa comigo. Aí eu vou ler a palavra de Deus, Deus está falando comigo, eu não aceito. Eu não escuto porque eu não sei, eu não me conheço. Aí vem a pergunta: quem sou eu? Né? Fazer aquela primeira: quem sou eu? Então acho que a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus e coloca as perguntas, né? O que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito, nós começamos a nos descobrir ali, saber o que é quem de fato somos nós, para conseguir entender o que é que Deus está dizendo. Porque se eu continuar vivendo na negação em relação à minha vida, Deus vai falar milhares de vezes e eu vou achar que Deus está falando para o próximo e nunca está falando para mim, né? É engraçado, Euri, porque assim, quando a gente vai para o lado secular, né? Quando nós vamos para a psicologia chega e diz assim: não, você tem que se conhecer para você se compreender, você, né? E aí, eu, às vezes, conversando com alguns amigos, eu digo assim: cara, você quer se conhecer, você quer entrar numa jornada de autoconhecimento? Leia a Bíblia. Você vai se conhecer, você vai se perceber uma pessoa frágil, você vai se perceber em alguns momentos uma pessoa forte, mas acima disso tudo você vai se perceber uma pessoa amada por Deus. Não por aquilo que você é capaz de fazer ou por aquilo que você pode dar, mas simplesmente por aquilo que você é, porque Ele sabe quem você é. Então é muito bacana quando a gente vê isso. E o lado espiritual, às vezes as pessoas querem separar isso, né? Não, o homem é razão, a gente quer dicotomizar o homem, dividir ele em 2 partes, o espiritual e o racional, mas eu não consigo separar isso de mim. À medida que eu sou racional, eu também sou espiritual. Então, à medida que eu conheço a palavra de Deus, à medida que eu me relaciono com a Bíblia, eu também vou me autoconhecendo, eu vou sabendo, né, quem eu sou, aonde eu estou, como eu me encontro hoje e para onde eu posso ir. Isso me dá segurança de saber que é uma palavra infalível, que é uma palavra de uma promessa que sistema nenhum vai se corromper ou vai me roubar isso. A traça e o ladrão não pode me roubar. Né, diferente do mundo, né, que sistemas são criados, funcionam para uns, para outros não, porque cada um tem um contexto de vida diferente. Mas a palavra de Deus, ela abrange toda essa área e nos dá um... E o interessante também é que ficamos fragmentados, né? As pessoas hoje estão fragmentadas. Ou fragmenta e se encaixa numa caixa. Isso. Aí vem a palavra de Deus e me une. Aí eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Por inteiro, né? Consigo entender por inteiro. Eu não estou fragmentada. Eu lembro muito do pastor Armando falando que não casei para fazer minha esposa feliz, nem minha esposa me fazer. Eu já estou feliz, né? E eu tenho pensado muito nisso esses dias, porque eu vou me casar, né? Só estou falando de casamento. Mas eu entendendo de que eu não estou indo para um casamento fragmentado, pela graça de Jesus, né? Que eu tive esse privilégio de não estar fragmentada, mas se eu olho para o mundo, eu vejo como o mundo está fragmentado e me fragmenta, vai me dividindo em vários subtópicos, subtítulos, vários subs. E quem é você? Quando você perguntar isso, a pessoa se
destrona todinho, né? Uhum. E é muito lindo quando eu olho para a palavra e eu vejo que eu não sou alguém fragmentado. E se eu estiver, o Senhor vai e me molda e me remolda, né? Todos os dias, diariamente, eu estou me remoldando e não me deixando ser fragmentado ou estar fragmentado. É interessante essa questão da palavra. Eu gosto muito, vocês sabem disso, eu gosto muito de narrativas, de escrever, de história, de ficção e por aí vai. Mas muitas pessoas parece que não percebem que a palavra de Deus, na verdade, ela está contando uma grande história. Ela está contando a história de Deus e ela está contando a história do seu povo. Uhum. E quando a gente bota um olhar sobre isso, sobre essa grande história que está sendo contada, você começa a se identificar com os personagens. Então, por isso que você vai ver que nem todo mundo era santo. Pelo contrário. É muito pecador na palavra de Deus sendo redimido, porque aquilo ali nos ajuda a gente se identificar com aqueles personagens. Assim como a gente vai assistir um filme ou vai ler algum livro assim, você vai lendo, você vai se empolgando, você vai se identificando com os personagens. A palavra está ali justamente para isso. Quando ele te mostra alguns daqueles personagens, você vê ali, lendo agora o Gênesis, por exemplo, né? Então você vê ali Abraão, ali a história de Abraão. Mas como é que Abraão faz isso? Como é que Abraão duvida da promessa de Deus? Como é que Sara ela resolve botar os carros na frente do boi? E a gente não coloca não o carro na frente do boi? Então você começa a se identificar e aí começa a fazer realmente diferença na sua vida. Peraí, que eu sou parecido com isso aí. Mas o que é que Deus está querendo me dizer em relação ao que Deus falou com eles e o que é que Deus quer falar comigo? Teve um amigo meu uma vez que me questionou, assim, cara, a Bíblia está lá cheia de homens, né, de personagens, cheio de falhas, cheio de isso. Aí eu estava dizendo, cara, realmente a Bíblia não esconde o pecado do povo de Deus. Ele mostra justamente para que a gente tenha consciência das consequências de se viver numa vida de pecado. Né? O que é que ele traz? Quais são as consequências? Né? Aí a gente percebe, por exemplo, Sara, ou Sarai, né? Que é o primeiro nome da esposa de Abraão, né? Quando ela coloca o carro nas frente dos bois, tá aqui minha serva, vai lá, gera filho. Mas aquela não era a promessa de Deus. Mas aquilo dali trouxe consequências pesadas para dentro do relacionamento de Abraão e Sara. Né? Tanto que chegou um momento que quando realmente Sara ela dá um filho a Abraão, chega um momento e diz assim, agora você decide, você tem que colocar isso aqui para fora, porque senão ele vai brigar com a herança, com o meu filho. Ou seja, aí você percebe o marido tendo que tomar uma decisão difícil de expulsar um filho do seu âmbito familiar em prol de um bem-estar, né? Talvez ali da mulher ou de outras pessoas que porventura lá na frente viriam a ocasionar problemas e mais problemas. Mas os erros, as falhas do povo estão aqui na Bíblia. A gente não esconde isso, né? E isso é notável justamente para nos orientar e nos dizer, olha, cuidado, porque esse tipo de prática tem essas consequências, tem esses resultados. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, uma vida de santificação gera esses outros frutos. Então a gente tem na própria Bíblia a oportunidade de comparar os benefícios de se viver uma vida em santificação com o Senhor e de escolher uma vida longe de Deus. Então assim, cara, isso também me mostra hoje porque que nós hoje estamos num mundo tão mal, tão amargo, tão às vezes com essa sensação de falta de amor, de justiça. Aí a gente percebe, estamos escolhendo viver cada vez mais longe do Senhor. Eu lembro de uma pessoa que chegou esses dias lá no Conexão e ela falou assim, irmã, por que Deus não abre mais o Mar Vermelho? E eu fui conversando com a minha cunhada depois, né, pensando assim, Gisela, é tão interessante eu abrir a palavra de Deus e ver que Deus transformou o meu coração através do livro, de uma palavra, de um relacionamento, e eu ser moldada a mudar do que o mar abrir. Porque para mim, se o mar abrir, eu vou, vale, gente, o mar abriu. Mas eu olhar para minha cunhada e me relacionar com a minha cunhada, e a minha cunhada se relacionar comigo, que sou 220 ligada, é muito milagre. Para mim é melhor do que o mar abrir, né? Não faz mais sentido esse mar abrir. E a gente estava conversando sobre isso, de como a palavra de Deus e o meu relacionamento com ela é mais poderoso do que abrir o Mar Vermelho para mim. Né? Eu vejo assim, nossa Deus, muito obrigada. Eu acho que tem muitas pessoas às vezes que ficam exigindo esses milagres, né? Mas às vezes eu fico observando e digo assim, eu acho que mesmo que o milagre viesse a existir, talvez essas pessoas ainda assim não iam crer no Senhor. Porque o milagre ele é temporal. Ele aconteceu, é momentâneo, é ali, é agora.
O Senhor é diferente, Ele é eterno. Então, não é o milagre que me converte, mas é o meu relacionamento com Deus, é a pessoa de Deus que me muda. Não era mudar a forma da fala de um milagre, mas o milagre fui eu, de ler a palavra de Deus e entender que aquilo ali me reuniu. Você falando isso, uma vez eu fiz uma dinâmica no meu grupo de relacionamento, e a gente estava falando justamente sobre milagre, né? E aí eu coloquei uma caixinha e coloquei um espelho dentro da caixa, né? Cheguei assim, olha, aqui dentro vocês não imaginam o que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar os maiores milagres que você possa ver no mundo, né? Mas ninguém pode contar um para o outro. Você vai abrir, você vai ver e depois a gente vai compartilhar. E as pessoas ficaram curiosas com aquilo. O que é que tem dentro daquela caixa? O que é que tem dentro daquela caixa, né? E aí cada um ia lá, abria, só que quando olhava para dentro da caixa, ele via o próprio rosto. Então o milagre era ele mesmo, né? Então foi muito bacana. Depois todo mundo chegou e percebeu assim a questão que estavam discutindo, né? Por que Deus não faz mais milagre, aquela coisa toda, né? E de repente as pessoas se perceberam que nós estávamos na frente de vários milagres dentro do GR, né? E aí eles poderam, nossa, cara, minha história é um milagre, eu não sabia. E eu estava querendo que caísse fogo do céu, abrisse o mar, alguma coisa do tipo, né? Então foi muito bacana essa dinâmica. Que essa é uma outra instância de relacionamento que a gente deve ter, que é o grupo de relacionamento, né? A importância de se estar envolvido em um grupo de relacionamento e você estar envolvido com outras pessoas. O que é que você diria, Nicole, sobre isso? Sobre estar em grupo de relacionamento, para mim, eu vi o quanto... Eu vim de uma história de alguém que é depressivo, que gostava de ficar ali no quarto sem relacionar com ninguém. Então, quando eu vim para uma igreja, cheguei numa igreja que o povo era tudo unido. Inclusive, eu escutei isso, viu? Tu vai para aquela igreja ali, o povo lá é grudento, ó. Aí eu já vim pensando, eita, o povo aqui é grudento. Mas, na verdade, eu entendi que esse grude, que não foi um grude, foi o relacionamento, não vou chorar, me fez conectar muito mais com Deus, porque eu vim de contextos muito religiosos e esses contextos religiosos me afastavam de Deus e eu pude ver Deus na vida das pessoas do meu, antigamente era o PG, e eu lembro que eu contei algo do meu coração, se fosse em outros contextos as pessoas iam, vixe meu Deus. Mas quando eu falei, gente, eu tenho um problema com depressão, aí as irmãs, amiga, vamos orar por ti. Pede aí a pizza aí, pede a pizza. Aí eu, ninguém se incomodou porque eu tenho esse problema. Que legal, o pessoal tá preocupado em me ajudar e trazer a pizza pra gente se alimentar e comemorar e se relacionar. Então, pra mim, o grupo de relacionamento é mais do que um slogan, é a vida na vida, que vai me fazer crescer, que vai me fazer... Muitas vezes parar também, por ser muito elétrica, mas é um lugar que vai me fazer parar, vai me fazer ver o que Deus está fazendo minuto após minuto na minha vida. Eu tô lembrando agora de da Miriam, quando foi chegando, pegou o pandeiro, e aí eu escutei esses dias uma pessoa falando assim, amiga, você imagina você estar no deserto e rapidamente achar o pandeiro? Mulher com arruma de sacola, de camelo, de coisa... Disse não era o relacionamento ali. Amigas, pega aí o pandeiro, vamos se unir. Então, assim, os relacionamentos, eles nos fazem crescer, celebrar, chorar muitas vezes, mas sempre caminhando para uma jornada mais perto de Deus, né? Para mim, que eu entendi assim a importância de estar relacionada, a importância de estar num grupo de relacionamento, porque eu tenho os meus amigos da faculdade, os meus amigos de outros núcleos, mas aqui é diferente a abordagem, né? Eu sei por que eu tô no meu GR. E se você não tem GR, viu? Já vai deixando aí. Atrás. Era isso que eu ia falar, porque o que acontece? A gente está aqui num ambiente online, certo? Nós estamos aqui presencialmente, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo ou estão nos vendo estão no ambiente online. Só que, gente, esse ambiente não substitui o Vida na Vida. Não substitui o tocar nas pessoas. E eu acho que a gente precisa mais do que nunca viver isso. Porque esse ambiente é muito tóxico, esse ambiente de redes sociais. Então, o que você diz é sempre mal compreendido, ou sempre vai ter alguém que, não importa o que você diga, se você dá bom dia, tá dando bom dia por quê? Se você dá boa noite, tá dando boa noite por quê? Então, sempre vai haver um ataque, né? Sempre tem os haters, né? Assim, sempre tem esses haters querendo te atacar,
E o que acontece é que muitas vezes, isso tem acontecido muito entre jovens e adolescentes, entram num processo de depressão por uma opinião de uma pessoa que não é nada para você. Nem lhe conhece direito, conhece, né? Vem das fragmentações, né? É importante que a gente viva vida na vida, relacionamentos de verdade, saudáveis, porque essas pessoas vão te conhecer. Quando você abrir a boca para dizer que está com depressão, ela vai dizer, pois vamos comer uma pizza junto ali, vamos conversar sobre isso. É diferente de você abrir a boca para dizer que está com depressão na rede social e as pessoas ou te entupirem de remédio ou então mandar dizer, então se mata logo. É uma coisa interessante, Euri, quando você fala da rede social, é porque assim, nós temos a tendência dentro da rede social de construirmos uma vida que não é nossa. Que na verdade não é a realidade que eu vivo, porque nas redes sociais todo mundo está feliz, ninguém chora, ninguém bate uma foto ao acordar com o rosto inchado e diz assim, acordei, não, você já está maquiado, produzido, já está com o cabelo ajeitado, né? Então as redes sociais têm essa tendência de nos levar a viver uma vida virtual, uma vida não muito realista, mas isso é apenas algumas tendências. Mas olhando assim para o que a Nicole falou, a Nicole falando hoje sobre relacionamento, eu vendo a Nicole hoje aqui dentro da igreja, trabalhando de tempo integral e tudo mais, eu me lembro do meu primeiro encontro com a Nicole, que a gente foi fazer lá na frente uma exposição sobre por que as pessoas deveriam entrar dentro de um grupo de relacionamento, né? Foi. E eu me lembro a gente conversando lá na tendinha, a Nicole chorando e com medo, nervosa, né? De falando e tudo. E ela falando da ansiedade, compartilhando um pouco da vida dela. Eu cheguei assim, é isso que a gente tem que compartilhar. As pessoas precisam entender que o GR não é simplesmente um ponto de encontro de amigos. Ele é isso também. Mas a principal finalidade dele é nos oportunizar a vivenciar de forma prática os princípios e valores da pessoa de Jesus. É o momento em que eu acolho o outro na sua necessidade. É o momento em que um está chorando, então o outro vai lá e acolhe e ora. Então, a gente deveria ter a total motivação de poder engajar dentro de um GR. Porque o GR é a nossa academia, é onde a gente realmente vai colocar em prática aquilo que nós dizemos que acreditamos. Colocar em prática aquilo que nós dizemos assim, não, é assim que Jesus faria. Pois o GR é esse ambiente, é esse momento. No domingo eu me encontro semanalmente com alguém, mas no GR é praticamente todo dia. Porque eu tenho o meu encontro com o GR, mas às vezes tem um amigo que liga para mim do GR, que está passando uma determinada dificuldade. Então, assim, o GR ele me proporciona essa aproximação com pessoas e me dá a oportunidade de me tornar instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Então, viver GR hoje é você poder chegar e dizer assim, viver o cristianismo de forma prática. Vida na vida. Vida na vida. E de viver também algo que vai me tirar da zona do meu conforto, porque se o meu GR tem pessoas de várias personalidades, de várias culturas diferentes, e a gente está ali unido. Gente, isso é tão rico que tem que fazer propaganda mesmo, né? Então, se você não tem GR, procure e escreva aí, vem no Conexão no domingo. Liga para a igreja, para Nicole. Não, liga para Nicole não. Vem no Conexão e serve lá no Conexão também, né? Fazer aqui minha propaganda. Conexão, tem várias áreas, né? Se precisando de servos aí, centurião, cantina, enfim. E eu ia falar assim, mas o Conexão é o lugar onde a gente se relaciona. Aí já caiu a mentira, né? Porque os centuriões, as pessoas vão se relacionar ali na cozinha, na produção, geração todos os lugares. Futuro. A igreja é um local de relacionamento. A gente não pode sentar se achar um aluno na igreja onde você senta e você só vai lá escutar o que está sendo falado, mas eu estou aqui para me relacionar, né? Gente, que bate-papo maravilhoso, já foram aí quase uma hora. Nossa, de passa conversa, rápido. Passou bem rápido. Muito bom essa conversa que a gente teve aqui. Muito bom, Nicole, estar aqui com você falando sobre relacionamento, mais uma vez aqui com o Joelcio falando sobre isso. Como eu falei lá no início desse podcast, a gente está aqui agora quinzenalmente, então daqui a 15 dias a gente vai ter mais um bate-papo, mais um assunto aqui trazendo à mesa. Então esse aqui que já foi quase uma hora, já serve, né? Já foi já serviu para outra semana. Compartilha aí nas redes sociais, compartilha com o teu grupo de relacionamento, porque de fato foi um tempo muito bacana, muito maravilhoso.
Obrigada, gente, pelo convite. Já tô esperando o próximo, viu? Eu pensei que eu ia ficar nervosa. Eu peguei até um lápis aqui pra diminuir a tensão, mas foi super tranquilo. E falar daquilo que a gente tá vivendo. Então, não é difícil, não é complicado me relacionar, porque eu estou vivendo um relacionamento. Se você tá achando difícil se relacionar, é porque você tá distante aí. Então, vem pra perto. Era pra me despedir, né? E eu comecei a falar. Obrigada pela participação. É bate-papo, Tá em casa. Tá em casa. Não, eu agradeço mais uma vez a gente poder estar aqui falando e sobre esse tema, né, relacionamento, que não é um tema também tão fácil de se falar, mas gostoso de se conversar, tanto que o tempo passou tão rápido, Euri. Pensava que a gente ia fazer uma vigília, você vem e corta a gente agora assim. Mas assim, muito bom. Muito obrigado, Euri, pra gente estar aqui batendo esse papo. Você que ainda não está no grupo de relacionamento, procura aí, vai no Conexão, liga pra cá pra igreja, pega o contato de algum grupo, vai lá, se integra mesmo. Não fique só essa questão do domingo não, porque você entra e sai, a igreja é grande, mas os grupos de relacionamento nos faz sentir parte dessa comunidade. Então, muito obrigado aí por esse momento aí. Gente, é isso, então resolva se relacionar. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.